Na rotina corrida da vida na cidade, as pessoas não encontram tempo para perceber as nuances do mundo à sua volta. O Núcleo de Instauração Artística, uma ação de extensão do Instituto de Artes da URGS, através de intervenções urbanas, pretende ativar a sensibilidade e a incentivar a percepção, com experiências estéticas diferentes. O núcleo foi criado pelo professor Carlos Augusto Camargo, que é mais conhecido como Carusto, é um professor de cerâmica aqui no Instituto de Artes, e foi criado para ser um vínculo com os alunos. Primeiramente, logo no início, era com os alunos de cerâmica, depois nós abrimos para todos. E ele me convidou junto para participar. É um grupo de estudo para a elaboração de trabalhos que fossem de intervenções em outros espaços. Inicialmente aqui no Instituto de Artes, e esse espaço foi se ampliando para fora do Instituto e foi para o espaço urbano e etc. São instauração de obras, ou seja, pensar que um projeto, uma proposta, quando alguém pensa, quando o artista pensa, ele já pensa onde vai estar esse trabalho, não mais em galerias, mas nos espaços, como ele vai ativar os espaços e como o próprio trabalho vai ser ativado. Essa é a proposta do NIA, tá? Um núcleo de estudos para instauração de obras que hoje em dia estão mais vinculadas ao espaço urbano. Os primeiros projetos, nós tivemos um aluno, o Duda Sperb, que fez com cerâmica, lajotas de cerâmicas, trabalhando com uma palavra, e essa palavra ia sendo rebatida e apagada. Eu participei desse projeto de intervenção urbana logo no início. Foi a primeira turma, na verdade, que trabalhou com essa ideia da intervenção. Também estava fazendo a cadeira do Carusto, cadeira de cerâmica. E o Carusto nos colocou durante o semestre enfim, nos propôs, né, que nós fizéssemos, bolássemos, elaborássemos um projeto de intervenção externa que fosse realizável, né, que não necessariamente fosse se realizar, mas que fosse possível de ser realizado. Eu não conseguia muito imaginar essa coisa da intervenção urbana, achei engraçado, não conseguia muito pensar, e eu estava muito imerso na história da cerâmica, e eu queria trabalhar com isso, estava gostando de trabalhar. Pensei, não, vou fazer um projeto que tem a ver com a cerâmica. Então, e aí comecei a brincar com a ideia da palavra intervenção. Dentro da palavra intervenção tem a palavra invenção. Foi uma das palavras que eu escolhi. E dentro da palavra intromissão tem a palavra missão, que foi outra palavra que eu escolhi. Acabei escolhendo essas duas palavras também porque eu queria que tivesse relação com a arte, com o universo artístico. E me parece que a arte tem um pouco esse aspecto de invenção, né? É uma invenção, a gente está sempre inventando, elaborando, pensando, sonhando em realizar e realizando a partir dessa elaboração, desse sonho, desse desejo. E também tem um aspecto de missão, no sentido muito pessoal, né? Daquilo que tu quer realizar, das coisas que tu quer fazer. Missão nesse sentido, né? De coisas que tu busca realizar, que tu busca promover. E dessa brincadeira de palavras começou então a surgir uma ideia mais clara, que foi realmente de trabalhar em cima da palavra, mas transformar a palavra em um desenho, em uma forma, né? Quer dizer, tirar da palavra o sentido, tirar a visualização das letras, né? Através de sobreposições, de espelhamentos, trabalhar essas palavras para que elas se transformassem numa imagem, num desenho. E a partir então desse desenho, eu fiz pequenos azulejos, né, onde estão essas imagens, e, enfim, aí seriam esses azulejos, essas peças que eu iria colocar na rua. O interessante não é a obra, não é a elaboração do trabalho só manualmente, mas aonde ele foi colocado. Então a etapa
de complementação, de totalização do trabalho, por exemplo, foi colocá-lo em 3 espaços museais, ou seja, em 3 espaços de museus. No princípio eu não sabia exatamente, eu imaginava e pensava que seria interessante de colocar num lugar que tivesse alguma relação com a arte, justamente, né, por serem palavras que estavam indo por esse caminho, né, do universo artístico. E no final das contas eu acabei decidindo colocar isso dentro do museu. Uma intervenção dentro do próprio espaço da arte, mas de uma maneira que não fosse, assim, que eu não obtivesse permissão. Era alguma coisa para ser um pouco mais subversiva, assim, ser colocada num canto. De uma forma sorrateira, ou seja, sem pedir licença. Claro que não havia nenhuma intenção de... É uma intenção mais provocadora, mas nenhuma intenção de criar situações comprometedoras ou não. Deixar esses azulejos num espaço para provocar, digamos, a curiosidade das pessoas. Depois da realização da primeira intervenção, o NIA expandiu-se. Deixou de ser parte da tarefa final da disciplina de cerâmica para englobar trabalhos com outras linguagens. A Clarissa Silveira, que é a nossa bolsista, que está trabalhando todo o tempo, bem atuante, fez um trabalho também vinculado com a disciplina de cerâmica, que é a pele da obra, em que ela usa o seu abrigo de trabalho para fazer a cerâmica, o seu macacão de trabalho, como uma pele, como seu corpo integrado àquele material. Eu fui aluna do professor Carusto na disciplina de Tópicos Especiais em Cerâmica 2. A gente trabalhava cerâmica em torno. Modelagem em torno é uma técnica de modelagem. E o que aconteceu com o meu trabalho foi que eu comecei a aprender a tornear e me sujava completamente a roupa. Então eu criei 2 macacões para usar nessa situação. Eu me dei conta que eles também tinham uma semelhança visual com o espaço de fora do ateliê. E aí foi muito legal, assim, quando eu me dei conta disso, porque a gente estava num ateliê que não existe mais, que era atrás do prédio da engenharia que estava em obras. E tinha um canteiro de obras instalado ali na frente do ateliê. Então a gente estava dentro do ateliê fazendo obra de arte e os trabalhadores da construção civil estavam fazendo a obra, né? E quanto mais eu me sujava com aquilo, mais eu ficava parecida com o canteiro de obras, né? Não necessariamente com os trabalhadores, mas com a obra. Então eu comecei a me perguntar muitas coisas e o trabalho começou a me fazer perguntas, né? Então o que era a obra no meu trabalho? Era o fazer a cerâmica? Era eu sujar o macacão? Era eu vestir o macacão? Era eu relacionar ele com o espaço da rua? O que era a obra? Então essa pergunta foi a que me moveu durante o semestre todo. No final do semestre eu instalei então o macacão, um deles, no canteiro de obras. E ele se tornou uma pele do lugar. Então, além de ele ter sido a minha pele, né, e de ter marcas do meu gesto, ele tomou uma vida própria, assim, e se tornou uma pele da obra. Esse ano, então, eu convidei 2 colegas para a gente fazer uma intervenção nos restos de obras do corredor de ônibus da Oswaldo Aranha. E então uma desenhou e a outra filmou. Então a gente fez uma exposição aqui na Ado Malagoli, né, no espaço expositivo para os estudantes do Instituto de Artes.
fizemos uma exposição, foi a primeira desse ano, que se chamou A Pele da Obra número 6. Então, mostrando tanto os registros da pele da obra em andamento, que foi lá naquela primeira obra, e o de agora, que foi no corredor do ônibus. Nós procuramos fazer um trabalho teórico, um trabalho de estudo teórico também, né? Discutindo as questões dessas propostas, dessa ativação desses espaços que não são percebidos, espaços urbanos que não são percebidos, que não são valorizados, né? Então, o que é hoje em dia é muito presente na arte contemporânea, entende? A descoberta e a valorização de outros desses espaços urbanos que são espaços que passam desapercebidos na cidade, como ativá-los. Eu já estava fazendo uma pesquisa com cerâmica e vidro e estava criando umas bolachinhas de cerâmica cravejadas com miçangas de vidro. A princípio era para ser um projeto, não sabia onde, como colocar. A ideia inicial era colocar tudo numa parede, formando o símbolo de paz e amor. Depois veio a ideia de relacionar com o trânsito. Elas eram imantadas e coladas nas placas de trânsito. Como ando de bicicleta também, a gente vê diariamente o muito desrespeito que tem. Não só com bicicleta, com todo mundo, com pedestre, com motociclista, com carros, com caminhões, ônibus, tudo. Mas sim, quem é mais frágil sempre sofre mais. Ia ser só em Porto Alegre, em Caxias do Sul. Depois eu acabei viajando para Florianópolis, fui lá também. Viajei para o Uruguai. Cada lugar que eu ia viajando, eu ia levando essas bolachinhas e colando nas placas. O segundo projeto, que foi da edição de 2014, desse ano, o nome do projeto é Más Azul, Menos Lejos, que relaciona a cor azul, que tem na cor das quatro bandeiras, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, com a palavra lejos, que é longe em espanhol. E a ideia que me veio foi, durante essa viagem, esse mochilão que eu fiz, eu vi muitos grafites, pichações, com questões sociais, vi muitas movimentações das pessoas também, que a gente tem bastante aqui e a gente não enxerga nesses outros países. A gente acha que só aqui a gente luta contra o machismo, contra o racismo, contra todas essas questões. E nessa viagem eu vi que nós todos estamos lutando por isso. E eu bati muitas fotos dessas pichações, desses grafites, de frases e muitas músicas que eu também conheci de cunho social, que é a mesma coisa que a gente quer mudar aqui. Então eu voltei e eu quis fazer algum trabalho com isso. E como eu gosto muito de trabalhar com cerâmica, deu um insight desse trabalho, desse projeto, de transcrever essas frases, das pichações, dos grafites, do que as pessoas falaram, e de músicas, de poetas, em azulejos. Além dos alunos do Instituto de Artes da URGS, o núcleo recebe também estudantes de artes visuais de outros lugares do mundo. Eu cheguei por um intercâmbio, para fazer intercâmbio entre universidade e universidade. Bueno, a gente chegou lá com meu colega com uma pergunta, não? Como o que fazer no Brasil, em outro país, em outra cidade, além das aulas. Quando chegamos aqui, que foi em fevereiro, que começamos o intercâmbio, a coisa que notamos assim diferente, que tinha muitos movimentos sociais e ficamos observando isso, como por el momento da Copa do Mundo, que tinha como movimento de muitos movimentos sociais, de pessoas que estavam em desconformidade assim. E isso nos deu a ideia de
um momento de transformação que está vivendo a cidade de Porto Alegre. E daí começou como uma ideia de fazer a intervenção urbana, pensando nisso, em uma transformação. E a caçula é por isso mesmo, porque é um bicho que se vai transformando, que vai dando outra coisa, vai tendo movimento e enfocado a isso, as pessoas, ao movimento da cidade. Bueno, acho que essa é uma busca, uma procura anterior que a gente venia tendo em outros aspectos, mesmo trabalhos em escolas, com a comunidade de nossos países e a reciclagem sempre é uma busca porque é um jeito de dizer algo e proponer uma transformação. Esse tricotado vai gerando também essa ideia de casulo, que é um bicho que faz um tecido. E o tecido também tem uma ideia de rede social, e vai gerando isso como uma ideia de comunidade, por isso são vários casulos. Eu cheguei aqui em Porto Alegre em função de um intercâmbio para o meu mestrado em artes visuais, que eu estava com um vínculo com a Universidade de Rennes, na Bretanha, e existia esse intercâmbio e eu queria, no contexto da minha pesquisa sobre mestiçagem, tanto na minha prática como mestiçagem como estética, como metodologia e tal, eu me interessei bastante nas encruzilhadas aqui, nos despachos, nesses rituais que aconteciam nesse ponto de encontro, porque a mestiçagem também, no que eu pesquisei, é um ponto de encontro entre os vários meios, entre várias pessoas, enfim. Aí eu tinha feito potes e vários objetos, assim, e eu acabei usando um pote para apresentar dentro do pote uma arruda do preto velho, e eu usei também um outro objeto para colocar uma vela, tudo feito à mão e tal, mas também deslocando um pouco a função deles como utilitários e deslocando também a função desse espaço da encruzilhada, que sim lembrasse um pouco do ritual, mas também aqui numa intervenção artística. Eu usei uns cavaletes da rua que se usam para as obras no trânsito, etc. A Clarissa, já no espaço da aula de cerâmica, que foi onde nós conhecemos, ela convidou toda a turma a fotografar o processo dela, né? Aí já desde esse momento começa uma certa colaboração entre nós, e uma afinidade, eu acho, tanto de processos, vamos dizer assim. E aí acabamos construindo outras coisas, sempre pelos convites da Clarissa, assim, né? Eu adquiri um projetor pequenininho, e na minha prática com vídeo, com imagens digitais que eu realizo, eu tenho essa questão assim da projeção como algo que possa ser um dispositivo que possa se deslocar, e não só uma projeção fixa numa parede, assim, pensar aonde que vai ser projetado, será que não seria mais interessante numa superfície diferente, enfim. Nesse processo da pele da obra, quando ela nos convidou, a gente conseguiu realmente fazer um trabalho coletivo. Teve uma observação de uma menina durante a exposição que foi bem interessante, que ela disse, eu achava que cada uma ia apresentar uma coisa. E, na verdade, era um pouco tudo relacionado à pele da obra, só que cada uma participando do processo da outra, assim, um pouco. Esse trabalho vinculado à extensão, ele pretende exatamente criar situações no cotidiano, entende? No cotidiano, sem que as pessoas tenham, por exemplo, que ir a uma exposição, sair para um espaço
oficial, instituído para ver obra de arte. Ela pode ser motivada por algumas inquietações que surjam. É criar situações em que as pessoas meio que se despertem, entende? Em situações um pouco inusitadas, onde estão. Esses trabalhos têm um vínculo com o público. Nós estamos, não é só pela questão da extensão, mas pela questão da arte, da própria arte, entende? O interesse da arte esse contato, é realmente ativar a sensibilidade do público. Para conhecer outros projetos e saber mais sobre o NIA, acesse o site urgs.br/NIA.